Para a gente continuar as nossas discussões sobre teoria geral da infração penal, nós precisamos falar agora dos crimes culposos. Já comentamos os crimes dolosos, agora os crimes culposos. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre os crimes culposos é a respeito da excepcionalidade dos crimes culposos. Veja, artigo 18, parágrafo único do Código Penal. O que ele estabelece? Salvo os casos expressamente previstos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Professor, mas não estou entendendo. Nós vamos falar de crimes culposos ou de crimes dolosos? Calma, cara pálida. Crimes culposos. Mas a primeira coisa que você precisa saber a respeito dos crimes culposos é que eles são excepcionais. Ou seja, quando a lei penal não fizer referência à modalidade de culpa, quando não houver uma previsão expressa da culpa naquela modalidade do tipo penal incriminador, o sujeito não pode ser responsabilizado por aquela conduta a título de culpa, apenas a título de dolo. Exemplo, pega o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Esse crime ele é doloso. Quando o Código não faz menção à modalidade culposa, eu não posso gerar a responsabilização do sujeito. Mas nesse caso específico, no homicídio, eu vou ter um tipo penal do crime de homicídio culposo. Algo que não existe em todas as espécies penais. Te dou um exemplo, o dano. O dano, artigo 163 do Código Penal. O artigo 163 apenas prevê a conduta dolosa. Não faz referência à modalidade culposa. Logo, não é possível a incriminação nesse caso. Tranquilo? Então a primeira coisa, aguarda aí, excepcionalidade dos crimes culposos. Dando continuidade. Qual que é a definição legal de crime culposo, professor? Na verdade, o Código Penal, ele não traz uma conceituação do crime culposo. Ele não traz uma definição analítica da tipicidade culposa. Mas ele, no artigo 18, inciso 2º do Código Penal, ele faz referência às modalidades de culpa. Então, a única previsão de crime culposo na parte geral do Código é no artigo 18, inciso 2º, quando ele diz que considera-se o crime culposo se o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Embora não seja propriamente uma definição de crime culposo, eu tenho aqui a referência legal, a minha base legal do que seria o crime culposo. Veremos, como eu já te disse, que isso são espécies do crime culposo e não propriamente uma definição. Mas é a nossa referência legal no Código. Qual que é a referência doutrinária? Como que a doutrina trabalha com o crime culposo? O que a doutrina, de forma geral, ela entende por crime culposo? Entende-se que o crime é culposo quando ele é praticado, quando ele deriva de uma quebra de um dever objetivo de cuidado. Guarda essa definição. Culpa é uma quebra, uma violação, uma não observância de um dever objetivo de cuidado. Um dever de cuidado que se espera em relação ao convívio social. Quais são os elementos da tipicidade culposa? Quais são, agora de uma maneira um pouco mais analítica, de uma maneira um pouco mais específica, quais são os elementos da tipicidade culposa? Primeiro elemento, para que eu reconheça um crime culposo, é preciso uma conduta humana inicial voluntária. Lembra? Se a minha conduta ela for fruto de uma coação física, ela fica prejudicada, essa própria tipicidade. Então, por isso que o primeiro elemento da tipicidade culposa é uma conduta humana inicial voluntária. Voluntário
que não se confunde com espontânea. Lembra a diferença? Voluntário é aquilo que não é submetido a uma coação. É aquilo que é livre do sujeito. Espontâneo é aquilo que surge dele por esponte própria, por iniciativa própria. Não é necessário, basta que a conduta seja voluntária. Segundo, aqui os requisitos eles são cumulativos. Então eu preciso que todos esses requisitos estejam presentes para a configuração da tipicidade culposa. Segundo requisito, que a própria ideia fundamental da tipicidade culposa, a quebra ou a não observância de uma diligência objetiva necessária. Terceiro, a previsibilidade objetiva do resultado. Então, aquela representação quanto ao resultado. Quarto, um resultado não querido, um resultado não desejado. Porque se eu atuo com intenção na produção do resultado, se eu desejo a produção do resultado, eu não tenho um elemento da tipicidade culposa, e sim da tipicidade dolosa. Quinto elemento, o nexo causal, a relação de causa entre a conduta e o resultado. Aquela relação necessária, que é a ideia de que o resultado produzido tem que ser fruto da minha conduta inicial. Eu preciso desse nexo ou dessa relação causal, dessa ligação. Aqui não é aula de português, mas pelo amor de Deus, não fale elo de ligação, porque é que nem subir para cima, né? É um troço chato, né? É um troço que pega mal, né? Sexto requisito, adequação típica. Né? Eu consegui amoldar aquele fato concreto em um tipo penal incriminador, culposo, né? Porque se não houver a previsão expressa de um tipo culposo, aquela conduta, embora ela possa ter existido no mundo físico, no mundo concreto, ela não vai ter repercussão para o direito penal. O exemplo que eu já te dei, há poucos minutos atrás, do dano culposo. Dano culposo pode existir no mundo concreto, né? Eu pego o celular, eu vou pegar o celular do meu amigo, mas eu venho correndo e acabo, ou melhor, né? Eu vou encontrar com o meu amigo, há muito tempo que eu não o vejo, vou ao encontro dele, o abraço, mas de maneira muito efusiva, e acaba caindo o celular dele na piscina e danificando o celular dele, deteriorando o celular dele. É um dano culposo, né? Eu não observei um cuidado básico. Só que esse dano culposo que existe no mundo concreto, ele não configura um crime. Por quê? Porque não há essa tipicidade, né? Não há essa previsão expressa da modalidade culposa do dano, do crime de dano. Quais são as espécies de culpa? Que eu volto lá ao artigo 18, inciso 2º do Código. Quais são as modalidades ou espécies de culpa? São 3. Imprudência, negligência e imperícia. Isso vai ter que estar na tua cabeça, né? Isso é básico, isso é feijão com arroz. Quando a gente fala em culpa, é imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Vamos a cada uma delas. O que é uma conduta imprudente? Conduta imprudente é uma conduta positiva, é um fazer, é uma ação descuidada. É um fazer que não observou o cuidado necessário, o cuidado objetivo necessário. Né? Diferente da negligência. A negligência é uma conduta negativa. Então é um não fazer, é um deixar de agir com a cautela recomendada pela experiência comum, mas de maneira negativa. Guarda essa diferença. Imprudência é sempre um fazer descuidado. E negligência é não fazer, não agir conforme o cuidado necessário. E por fim, a imperícia. A imperícia é uma falta de habilidade,
ou uma falta de aptidão. Mas no exercício, aqui está a grande diferença, no exercício de uma profissão, ofício ou arte. As duas primeiras modalidades de culpa, imprudência e negligência, elas não estão vinculadas a um ofício, a uma arte ou a uma profissão. A imperícia, que é aquela quebra de um dever objetivo de cuidado profissional, né? E essa imperícia ela pode ser realizada tanto por ação quanto por omissão. Tranquilo? Então vamos seguir. Tem algumas classificações em relação à culpa que podem surgir na sua prova, né? É uma classificação que eu vou fazer menção agora, elaborada pela doutrina. Ah, professor, mas eu estou aqui com o meu Código Penal, no artigo 18, eu não estou achando essa nomenclatura que você está se referindo. Não, essa é uma criação da doutrina, é uma interpretação da doutrina a partir dos dispositivos legais. Então vamos para a primeira classificação importante. Culpa inconsciente. O que é a culpa inconsciente? Não consciente. Essa é a culpa em sentido estrito. É a culpa ordinária. É a culpa típica. Significa que eu agi com culpa sem a previsão quanto à ocorrência do resultado. Essa é a grande marca da culpa inconsciente. O agente pratica a conduta, mas sem prever o resultado. Muito embora aquele resultado ele fosse previsível. Veja, mas como é que é assim? Como é que culpa inconsciente? Você está dizendo que a culpa inconsciente é aquela em que o sujeito não prevê o resultado, mas ele seria previsível. Sim, a ideia aqui é a de que o sujeito concreto, responsável pela conduta, ele não representa a ocorrência do resultado. Ele não prevê a ocorrência do resultado. Mas ele deveria prever, porque seria previsível. Porque é previsível pela experiência comum. Tá? Essa é a culpa inconsciente. Mas se existe uma culpa inconsciente, é porque do outro lado, do outro lado dessa mesma classificação, existe uma culpa chamada de culpa consciente. Culpa consciente, né? Culpa com consciência, é na verdade uma culpa, entre aspas, atípica. É uma culpa com previsão quanto ao resultado. Explica um pouco melhor isso. Sim, acompanha aqui comigo no quadro, tá? Acompanha aqui comigo no slide. Quando que se configura a culpa consciente? Quando a gente prevê ou ele representa a ocorrência do resultado, que era previsível. Mas ele, sinceramente, espera que o resultado não ocorra, praticando desse modo a sua conduta voluntária. Veja a diferença. Na culpa inconsciente, que foi a primeira que eu mencionei contigo, na culpa inconsciente, o sujeito, ele não representa, ele não prevê a ocorrência do resultado. Na culpa consciente, ele prevê a ocorrência do resultado. Ele sabe que da conduta dele pode gerar aquele resultado. Mas o que ele faz? Ele espera sinceramente que o resultado não ocorra. Aqui há uma diferença muito importante e que muita gente, inclusive na prática, né, muita gente se equivoca, que é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Qual que é o problema aqui? Bom, dolo eventual é um crime doloso. Culpa consciente
é uma modalidade de crime culposo. Pensa no exemplo da Boate Kiss, né? Muita gente, inclusive a própria investigação e parte do Ministério Público entendeu que aquela conduta lá da Boate Kiss seria uma conduta dolosa eventual. Outros autores defendiam que, na verdade, o que aconteceu ali não seria um homicídio doloso eventual, mas seria um homicídio culposo consciente. E veja que a diferença não é só uma diferença teórica, porque uma coisa é responder por um homicídio doloso. Vou a júri, pena extremamente alta. Outra coisa é responder por um homicídio culposo. O julgamento não vai a júri e a pena é mais baixa. Mas, professor, explica qual que é a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. A diferença... eu vou começar do que é igual, para depois estabelecer a diferença. Tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o sujeito, o autor da conduta, ele representa a ocorrência do resultado. Ele prevê o resultado. Ele imagina que o resultado possa ser produzido, né? Só que no dolo eventual, o sujeito não se importa com a produção do resultado. É o cara que pega o seu carro e sai com o seu carro a 200 km por hora em uma via que ele deveria andar a 60 km por hora. Ele sabe que daquela conduta dele pode derivar a morte de alguém. Ele sabe que isso pode acontecer. Só que ele espera sinceramente que aquela morte não ocorra. Ele acredita ainda que ele vai ter condições de evitar a morte de alguém se um pedestre atravessar a rua. Isso é culpa consciente. No dolo eventual, ele prevê a possibilidade de ocorrência do resultado e ele atua com indiferença frente ao bem jurídico. É como se ele dissesse: se morrer, morreu. Né? Isso é dolo eventual. Não me interessa. O que eu quero é dirigir o meu carro a 200 km por hora na rodovia ou naquela rua. Se isso gerar a morte de alguém, paciência. Faz parte da minha conduta. Faz parte desse contexto fático. Diferente é o sujeito na culpa consciente. Eu quero andar a 200 km por hora? Quero, mas não passa pela minha cabeça, ou melhor, eu não aceito que eu possa gerar a morte de alguém. Né? Eu sei que pode ocorrer a morte, mas eu não atuo com indiferença. Eu não quero, né? Eu não admito que possa gerar a morte de alguém. Tá? Essa é a grande diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Por último, uma diferenciação entre culpa própria e culpa imprópria. O que é a culpa própria? Bom, a culpa própria é aquela ideia comum e ordinária do crime culposo. Significa que o resultado não era querido pela gente, porque se o resultado era querido pela gente, o crime é doloso, e nem sequer era por ele assumido. Veja, culpa própria, o resultado não é desejado pela gente nem assumido. Porque se o sujeito deseja o resultado, o crime é doloso direto, ou se ele assume o risco de produzir aquele resultado com indiferença, o crime é doloso eventual. A outra classificação que a gente precisa trabalhar para finalizar a ideia de crime culposo é a diferença entre culpa própria e culpa imprópria. O que é a culpa própria? Culpa própria é aquela ideia comum, ideia ordinária do crime culposo. A ideia de que o resultado produzido por aquela conduta inicial, voluntária, descuidada,
ele não é querido nem assumido pela gente. Porque você sabe que o dolo direto é quando o sujeito quer a produção do resultado, e o dolo eventual é quando ele não quer diretamente, mas ele assume o risco de produzi-lo. Então, na culpa própria, eu não tenho nenhuma dessas duas situações, né? E, por fim, a culpa imprópria, também chamada de culpa por extensão. Não seria exatamente uma tipicidade culposa estrita, mas os efeitos aplicados são os mesmos do crime culposo. Por isso é chamado de culpa imprópria. É uma culpa por equiparação, não é uma culpa típica. O que significa isso? Olha aqui, ó. O agente, ele realiza uma conduta dolosa, mas, devido a certas circunstâncias, ele vai ser responsabilizado por aquela conduta dolosa como se fosse um crime culposo. Professor, mas que situação esquisita. Eu vou só mencionar um exemplo que a gente vai trabalhar em uma aula específica. Um exemplo de culpa imprópria é do erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo. Nós vamos ter uma aula específica sobre teoria do erro, mas só para não ficar em branco isso. Erro de tipo é quando o sujeito erra a respeito de uma situação concreta, né? Ele erra na sua valoração sobre o contexto fático. E aqui, de modo específico, ele está errando sobre uma causa permissiva, uma causa que justificaria a conduta dele. Também é chamado de discriminante putativa por erro de tipo. É quando o sujeito supõe a existência de um fato que, se realmente existisse, ele supõe um fato que, se realmente existisse, tornaria a ação dele legítima. Isso está previsto no artigo 20, parágrafo 1º. Mas quando ele atua nesse erro de tipo permissivo, de maneira indesculpável, de maneira inexcusável, embora a conduta dele seja dolosa, é possível a responsabilização dele por um crime culposo, quando houver previsão legal. Eu vou especificar melhor essa questão na nossa aula sobre teoria do erro. Guarda por enquanto isso. Culpa imprópria, a conduta é dolosa, mas o sujeito é responsabilizado a título de culpa. Um exemplo seria o erro de tipo permissível, inexcusável ou indesculpável, que está previsto no artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte do Código Penal. Tranquilo? Um abraço e seguimos forte na tua caminhada.